Konnichiwa, eu sou Rebeca Nishi e você está no canal Chá com Arroz. Hoje eu vou falar de um assunto que gera muita curiosidade e também uma grande confusão, que é a verdadeira causa da morte de Bruce Lee. Segundo o biógrafo Matthew Polly, um homem comum teria tirado férias após lançar 3 filmes de sucesso no intervalo de 2 anos e ter filmado um quarto com a Warner Bros., realizando seu grande sonho de ter o reconhecimento de Hollywood. Mas Bruce Lee não se contentou em ser o primeiro homem chinês a estrelar num filme de Hollywood. Ele queria ser o maior recorde de bilheteria do planeta, maior que Steve McQueen. Segundo a viúva de Bruce, Linda Lee, ele estava tão envolvido num turbilhão de atividades que as metas originais que ele estabelecia eram rapidamente substituídas por metas ainda maiores. Os amigos de Bruce lembram de vê-lo exausto e nos meses antes de sua morte, ele havia emagrecido algo próximo de 10 quilos. Sammo Hung, que coestrelou Operação Dragão, diz que suas pupilas estavam dilatadas, e Charles Lowe, o diretor assistente, disse que sua tez era cinza e pálida, e ele estava constantemente cansado e tonto. Bruce estava certo de que aquela era a grande oportunidade da sua vida e não queria deixar passar. Ele havia experimentado uma fama razoável com besouro verde e depois viu isso se evaporar, ao ponto de não conseguir mais pagar a hipoteca de sua casa. Ele não deixaria isso acontecer de novo. O burburinho causado com as gravações de Operação Dragão tornou Bruce uma grande commodity. A MGM queria que ele atuasse ao lado de Elvis Presley, que era faixa preta de karatê. O produtor italiano pediu a Bruce que estrelasse ao lado de sua esposa Sophia Loren. O presidente da Warner Bros., Ted Ashley, queria desesperadamente trancar Bruce Lee num contrato multifilmes para tornar Operação Dragão uma franquia. Por outro lado, Raymond Chow, o dono da Golden Harvest, estúdio que produziu e realizou os filmes de Bruce Lee em Hong Kong, aparentemente não estava pagando a Bruce tudo o que ele devia, e Bruce estava gastando rios de dinheiro em ostentação. Em 10 de maio de 1973, num dia típico de verão em Hong Kong, abafado e castigante, depois do almoço, Bruce dirigiu seu carro até os estúdios da Golden Harvest para gravar algumas dublagens de Operação Dragão. A sala de dublagem estava com o ar-condicionado desligado por causa do barulho. Bruce passou cerca de 30 minutos dentro da sala. Ele se sentiu tonto e foi ao banheiro. Lá, sentindo-se desorientado, caiu no chão. Ouvindo barulhos de passos, mesmo neste momento, tentando não parecer fraco, fingiu estar procurando seus óculos no chão. Uma funcionária o ajudou a voltar para a sala de dublagem e Bruce estava completamente suado. Chegando lá, ele desmaiou de novo e depois vomitou e começou a convulsionar. Quando Raymond Chow foi chamado, encontrou Bruce com dificuldades de respirar. 4 funcionários ajudaram a carregar Bruce até o carro de Chow, que o levou até o hospital. Dr. Donald Langford, do Hospital Batista, o esperava, além de outros médicos, incluindo o neurocirurgião Dr. Peter Wu. Aparentemente, Bruce estava sofrendo de uma febre extremamente alta, dificuldade de respirar e encharcado de suor. Sua esposa Linda também foi chamada ao hospital. Dr. Peter Wu diagnosticou Bruce com edema cerebral e preparativos para a cirurgia foram feitos. No entanto, após 2 horas e meia, Bruce voltou a respirar normalmente e retomou a consciência. Alguns dias depois, em consulta com o Dr. Wu, Bruce afirmou ter ingerido bolo de haxixe, e Dr. Wu estava seguro disso ter sido a causa do colapso. No entanto, Bruce preferiu uma segunda opinião, já que os médicos de Hong Kong tinham pouco conhecimento sobre a cannabis naquela época. Hoje em dia, sabe-se que a cannabis não provoca edema cerebral, pois não existem receptores de THC no tronco cerebral. Bruce consultou-se então com o Dr. David Raisbord, um neurologista da UCLA, em 29 e 30 de maio, e ele se submeteu a toda a bateria de testes disponível. Após 3 dias, Dr. Raisbord deu sinal verde a Bruce, dizendo que ele tinha a saúde de um garoto de 18 anos e concluiu que ele tinha sofrido de um mal idiopático, com uma convulsão isolada, sem causa aparente. Segundo o biógrafo Matthew Polly, nenhum dos médicos pensou numa causa muito comum de morte em homens jovens atletas: insolação ou hiperaquecimento do corpo.
De acordo com sintomas, Bruce poderia ter sofrido de hiperaquecimento. Há relatos de que Bruce sempre sofreu de excesso de calor e excesso de sudorese, e ele chegou a retirar as glândulas sudoríparas, pois a marca de suor em suas roupas o incomodavam. Juntando tudo isso com estresse, privação de sono, exaustão, é bem provável que essa tenha sido a causa do episódio de convulsão. Seu irmão mais novo, Robert, lembra de tê-lo achado muito magro e cansado, mas após a experiência de quase morte e o resultado positivo dos testes, Bruce teve uma injeção de adrenalina e voltou imediatamente a seu velho estado otimista, enérgico e autoconfiante. Ele se encontrou com Chuck Norris e Mito Uehara, editor da revista Black Belt Magazine. Ambos relataram um Bruce Lee muito confiante e alegre, porém fisicamente ele não parecia estar nada bem. Na tarde de 20 de julho de 1973, após alguns compromissos profissionais, Bruce decidiu ir ao apartamento de sua amiga Betty Ting Pei, uma atriz de Hong Kong que clama ter sido sua namorada. Bruce foi oferecer a ela um papel no próximo filme. Raymond Chow foi chamado ao apartamento de Betty mais tarde e relata que era o dia mais quente do mês, e Bruce não estava se sentindo bem. O próprio Chow disse também ter se sentido indisposto. Bruce Lee ensaiou algumas falas de Jogo da Morte, muito entusiasmado, e talvez isso tenha o deixado esgotado. Chow deixou o apartamento e Bruce Lee, sentindo-se tonto, reclamou de dor de cabeça. Betty deu a Bruce um analgésico comum e Bruce adormeceu e jamais acordou novamente. Por se tratar de uma grande celebridade mundial em Hong Kong, muito do que aconteceu foi abafado por Raymond Chow e depois revelado pela imprensa. Isso causou uma grande confusão e vários rumores sobre diferentes causas da morte de Bruce Lee. Os médicos diagnosticaram edema cerebral como causa da morte, devido a uma reação alérgica ao analgésico. E esta é a versão defendida por Linda Lee até hoje. E aí, gostou desse episódio? Então curta esse vídeo, siga o nosso canal, clica no sininho para não perder nenhum episódio. E se você tiver qualquer curiosidade sobre o Oriente que você sempre quis saber e não sabia a quem perguntar, escreva aqui nos comentários ou mande um e-mail. Até mais! Tchau, tchau!